Conversar mais uma vez com a Thaís Arbex. Thaís, o ministro Edson Fachin se reuniu hoje, com o advogado da campanha de Bolsonaro para tentar cessar os ataques às urnas. Gostaria que você contasse, mas antes, até pelo que a gente acabou de ouvir do presidente, é importante a gente pontuar os fatos reais. Sugestões foram feitas e parte delas foi aceita, né, Thaís? Para deixar claro a informação que precisa ser passada para quem nos acompanha. Exatamente, Mona Lisa. E esse foi um dos pontos que o ministro Edson Fachin tratou com o advogado da campanha do presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio Vieira. Foi um encontro feito a convite de Fachin, que fez uma espécie de balanço da sua gestão, Mona Lisa. E por quê? Importante lembrar para quem nos acompanha, Edson Fachin vai deixar a presidência do TSE e também o Tribunal Eleitoral. Ele deixa no dia 16 de agosto, quando passa a cadeira para Alexandre de Moraes. Foi uma conversa em que ele detalhou com bastante profundidade, a conversa durou pouco mais de uma hora, todas as ações que o TSE fez durante um período em que ele esteve na presidência, mais evidentemente no que diz respeito à segurança das urnas. Edson Fachin tratou detalhadamente do que foi feito, falou inclusive a respeito das sugestões das Forças Armadas. Ele entendeu que muitas delas são sim bastante importantes para o sistema eleitoral, mas pontuou que nem tudo pôde ser acatado porque há uma questão logística. Algumas dessas sugestões precisariam, por exemplo, Mona Lisa, de um processo licitatório, que não daria tempo de ser implementado agora nas eleições de 2022. Edson Fachin falou que agora, nessa reta final, qual que é o seu objetivo? É se dedicar justamente à questão da segurança nas eleições. Ele detalhou o grupo de trabalho que foi criado hoje para tratar do tema da violência política e, mais do que isso, disse ao advogado Tarcísio Vieira que pretende chamar os presidentes dos partidos que têm candidatos ao Palácio do Planalto justamente para discutir esse tema, para falar da paz nas eleições. E só uma última informação que é bastante importante, Tarcísio Vieira foi ministro do TSE. Ele atuou lá na Corte Eleitoral de 2017 a 2021. Então é uma pessoa que circula muito bem dentro do tribunal e, acima de tudo, sabe muito bem como funcionam as urnas eletrônicas e sabe que é um sistema seguro, Mona Lisa. Sim, e também quando a gente escuta outras pessoas ali do entorno, do presidente Bolsonaro, elas não repetem esse tipo de argumentação, que a gente acabou de ouvir do presidente. O que o presidente falou ali não é uma verdade, é uma semi-verdade. E essas semi-verdades, elas reverberam demais, inclusive nesse ambiente mais violento de algumas redes sociais. Isso é importante a gente esclarecer também, Thaís. Sim, Mona Lisa. Tanto que na segunda-feira, logo depois do evento na segunda-feira, aquele com os embaixadores aqui no Palácio da Alvorada, eu conversei com alguns ministros do governo Jair Bolsonaro que estiveram lá no evento. E a percepção que eu tive é de que houve algum tipo de constrangimento. Um desses auxiliares com o qual eu conversei classificou aquele dia, inclusive, Mona Lisa, como o pior dia do governo, porque na avaliação dele o encontro não deveria ter acontecido, mas que já que ele foi realizado, ele poderia ter sido feito de uma outra maneira. Aí, depois de uma conversa longa, eu perguntei, mas por que o senhor estava lá? Ele disse, fui convocado. Então, teve uma convocação que não pôde dizer não, mas há um constrangimento, há um entendimento de que tem um limite, que esses ataques às urnas, essa desconfiança do processo eleitoral não é um ganho para a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Ele é orientado o tempo todo a tentar deixar esse assunto de lado, mas a gente ouviu ele agora há pouco de novo falando novamente sobre o assunto, Mona Lisa. Sim, sem dúvida. Muito obrigada, Thaís, pela apuração e pela análise precisa. Obrigada.